Bom dia, crianças! Estamos juntos aqui em mais uma sexta-feira para dar continuidade à nossa aulinha da evangelização. E hoje nós vamos continuar no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo no item 5 a 7. Fala assim pra gente: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma intensidade de fenômenos até hoje compreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É de certa maneira um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então agora vamos fechar os nossos olhinhos, fazer a nossa prece. Querido Pai de amor e bondade, te agradecemos nesta manhã por mais um dia de vida, por estarmos aqui reunidos, estudando sobre o seu Evangelho, que a espiritualidade amiga possa amparar os nossos corações, abençoando os nossos irmãos em suas dificuldades particulares. E assim, Senhor, pedimos a permissão para iniciar mais uma aulinha da evangelização do dia de hoje, que assim seja. Então agora a tia vai passar um filminho para vocês, falando sobre o Espiritismo. Quero que todos prestem bastante atenção e daqui a pouco a tia volta para comentar um pouquinho sobre o que a gente viu, tá bom? Natureza espiritual. Num lindo dia de sol, as crianças foram felizes e animadas para o encontro de evangelização. Menos o Maurício, que chegou triste. Mas o que foi que aconteceu, Maurício? Estou muito triste, porque meu avô, que estava doente no hospital, acabou morrendo de coronavírus. Poxa, que triste, mas isso faz parte da vida. O que morre, na verdade, é o nosso corpo físico. Corpo físico? Sim, é o corpo que conseguimos sentir, enxergar e tocar. O nosso espírito retorna para o plano espiritual. As crianças ficaram pensativas.
Nós também somos espíritos? Somos sim. Para estarmos vivos aqui na Terra, o nosso corpo deve estar ligado ao nosso espírito. Pois o que somos mesmo é espíritos, criaturas de Deus, porém ligados a um corpo físico. O que faz essa ligação é o nosso perispírito, que nos mantém ligados por toda a nossa vida. Assim, desde que estamos na barriga da mamãe, já estamos desta forma. Daí, podemos nascer, crescer, aprender um monte de coisas nessa vida e morrer, para voltar ao plano espiritual, pois foi de lá que viemos. O avô de Maurício teve que se despedir, pois já havia completado as suas etapas de aprendizado nesta vida. Chegando lá, ele irá aprender mais coisas e se preparar para voltar novamente aqui para a Terra. Porém, nascendo em um novo corpo físico, novinho em folha. Poxa, que legal que vovô irá voltar! Isso mesmo, mas geralmente demora bastante tempo. Tia Mônica, então quer dizer que nós vamos viver muitas vidas nesse planeta? Vamos sim, Laurinha. Vamos viver e já vivemos muitas outras. Cada vida aqui na Terra chamamos de encarnação. Mas por que precisamos de tantas encarnações assim? Porque temos muito que aprender e a Terra é como uma escola para nós. Deus nos criou simples e ignorantes e conforme vamos vivendo, vamos aprendendo. Nós aprendemos o tempo todo, em casa, na escola, brincando, convivendo com outras pessoas e principalmente nos momentos difíceis da vida. E as pessoas nem sempre estão no mesmo nível de aprendizado. Há aqueles que conseguiram aprender bem pouco e geralmente escolhem fazer o mal. E há outras que já aprenderam tanto e evoluíram bastante. Estas sempre querem fazer o bem e gostam de ajudar os outros a escolherem o bem. Interessante! O vovô era uma pessoa do bem, ajudou tanta gente. Que bom, Maurício! Ele será recebido com alegria no plano espiritual. Adorei saber que vovô está bem. Enquanto eu estiver aqui, quero ser igual a ele. Bela escolha, Maurício! Até mais, pessoal! Para aprender mais, se inscreva no canal da Tia Mônica e também conheça o site, onde estão todas as aulas. E então, vocês gostaram do filminho falando sobre o espiritismo, não é mesmo? E o que é o espiritismo, né? O espiritismo é a terceira revelação, porque a primeira revelação de Deus, ele veio, né, através de Moisés, trouxe os 10 mandamentos, né, que a gente conhece muito bem, e depois veio Jesus, né, com todo o seu amor, né, exemplificando pra gente através dos seus atos de caridade, de perdão, de misericórdia, de caridade, ajudando a todos, né? Jesus deixou pra gente o seu exemplo e a gente deve o quê? A gente deve seguir os seus passos para que a gente possa chegar à felicidade. E aí, tempos depois, veio o Espiritismo, que é essa doutrina que a gente estuda, que nos consola, que nos esclarece e que vem falando para a gente sobre a pluralidade das existências, ou seja, sobre a lei da reencarnação, que a gente nasce, mas a gente renasce também depois em outro corpo. Vem falando pra gente sobre a pluralidade dos mundos existentes, né? Não existe só o planeta Terra que é habitável, há outros planetas também, né, que estão aí servindo de morada para vários espíritos, de acordo com a evolução de cada um, né? Vem falando para a gente sobre as relações dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados, não é mesmo? Vem falando para a gente sobre o nosso guia espiritual, nosso mentor, que ele está sempre, né, em contato com a gente, que a gente pode pedir por ele, pedir ajuda para ele, que ele vai nos ajudar. Então, o Espiritismo, ele vem esclarecer várias coisas que antes a gente não conseguia entender. Vem explicando pra gente sobre a justiça das aflições, né? Por que a gente sofre, né? Porque muitas vezes a gente fez alguma coisa não muito boa no passado e a gente precisa agora, né, consertar os nossos erros. Mas, ao mesmo tempo que essa doutrina, ela vem nos explicar, ela também nos consola,
ela fala sobre a esperança, sobre a fé, sobre o amor, né? E a gente acreditando na vida futura, tudo fica mais fácil, os nossos sofrimentos não vão causar tantas dores assim na gente e a gente vai aprendendo a ser uma pessoa melhor. Então, que a gente possa refletir, que a gente possa estudar, né, a doutrina espírita, sempre prestar atenção nas aulinhas da evangelização, o que a tia está falando, né? Fazer perguntas se tiver dúvida e não esquecer da oração, que é muito importante, que nos conecta com Deus, com os espíritos amigos. Tá bom, crianças? Então essa foi a nossa aulinha de hoje. Vamos fechar os nossos olhinhos, agradecer a Jesus. Irmão querido, te agradecemos por mais uma aulinha, pelas reflexões feitas aqui, que possamos, Senhor, nos esforçar para colocar em prática os seus ensinamentos, que possamos ser pessoas melhores, né? Buscando a nossa evolução, buscando ajudar os nossos irmãos necessitados. E assim pedimos, Senhor, a permissão para encerrar mais uma aulinha da evangelização do dia de hoje, que assim possa ser. Fiquem com Deus e até a próxima.